Zack Snyder é um diretor muito criativo e cheio de ideias para filmes, principalmente obras originais e autorais, como o estilo do diretor pede, seja de produções em pequena escala com orçamento mínimo a épicos históricos. A lista de filmes que ele espera criar é longa. Deixe seu like no vídeo e seja bem-vindo ao Snyder Cut BR, a maior fonte de notícias sobre o Zack Snyder em todo o mundo. Enquanto trabalhava no que se tornaria a Liga da Justiça de Zack Snyder, lançado em 2021, Snyder ansiava por uma produção menor, onde pudesse passar mais tempo diretamente atrás da câmera, em vez de ficar ao lado com um megafone. Army of the Dead de 2021 sanou essa vontade momentaneamente, mas Horse Latitude seria o filme de micro-orçamento ideal para dar a Snyder uma experiência mais pessoal. Conforme revelado no The Non-Profit Podcast, o título original foi The Last Photography e era planejado para ser filmado na Bolívia, República Dominicana, Islândia e Pasadena, com um elenco de apenas 2 atores. A premissa permanece a mesma do conceito original. 2 homens viajam juntos devido a uma fotografia misteriosamente atraente. Infelizmente, a pandemia do Covid-19 interrompeu esses planos. Rei Arthur na Corrida do Ouro. Durante o podcast Playlist The First Wall, Snyder revelou que estava escrevendo uma história inspirada em Arthur, contada no cenário único da Corrida do Ouro americana. Snyder é um conhecido fã da mitologia clássica do Rei Arthur, sendo Excalibur de John Boorman uma influência em suas produções. Houve muitas versões variadas e criativas do personagem do Rei Arthur, mas contar uma história semelhante em um cenário tão radicalmente diferente do outro lado do Atlântico, em um período tão distinto, certamente seria uma nova abordagem à velha e conhecida lenda. Bloody and Ashes. Originalmente planejado para ser uma sequência de 300, Bloody and Ashes seria uma história romântica sobre o infame conquistador macedônio Alexandre o Grande e seu relacionamento com Hephaestion. Snyder explicou que escreveu essa história para ser romântica, mas sangrenta, dada ao seu protagonista conquistador. Infelizmente, o projeto não pôde ir adiante, citando incompatibilidade de aceitação do estúdio Warner Bros. Adaptação de Blood Meridian. Em uma live, depois de brincar sobre a possibilidade de fazer uma comédia romântica, Snyder revelou suas esperanças de fazer um filme de faroeste, com os olhos postos em Blood Meridian, o violento romance de Cormac McCarthy, de 1985. A história é sobre um protagonista fictício conhecido apenas como O Garoto, que encontra o historicamente real Glenton Gang de caçadores de couro cabeludo e seu líder psicopata. O diretor não é estranho aos faroestes, já que The Searchers é um dos filmes favoritos do Zack. Então faz sentido que ele queira se envolver com o gênero em algum momento, não? Versão feminina de The Wrestler, com Amy Adams. Enquanto promovia a Liga da Justiça de Zack Snyder, o diretor disse ao Telegraph como ele apresentou para Amy Adams uma ideia de um filme estrelado por ela, como uma dona de casa que virou fisiculturista. Ele descreveu como uma versão feminina de The Wrestler, que exploraria o abuso de esteroides e traçaria uma linha dramática entre a fama e a família. Segundo ele, Adams ficou intrigada com a ideia. Snyder conhece bem o fisiculturismo, como mostra seu compromisso com a preparação física e sua história de apreciação por grandes nomes e circuitos do fisiculturismo, como já citou recentemente num vídeo promovido pela Netflix. The Fountainhead. The Fountainhead, de Ayn Rand, é um romance que explora a busca de um arquiteto para concretizar sua visão artística. É fácil perceber o motivo disso atrair tanto Snyder, tendo lutado para defender sua própria visão artística ao longo de sua carreira. Ele hesitou em prosseguir com sua adaptação, acreditando que a cultura ainda não está pronta para um filme que ele teme ser mal interpretado como propaganda de ideologia da direita. A história de Rand foi escrita antes da filosofia objetivista ser desenvolvida, e, portanto, continua a ser um exemplo popular do alcançar os seus sonhos. Tipo de história que Snyder ama para sua exploração da arquitetura e do sexo. Um filme sobre George Washington, só que no estilo de 300. Enquanto ele trabalhava em Liga da Justiça, no início de 2016, em uma matéria para Bloomberg, Snyder revelou seus planos para um filme feito no estilo visual de 300, ainda mais próximo da realidade histórica. A ideia de Snyder era contar uma história centrada em torno de George Washington durante a Revolução Americana, com efeitos visuais inspirados em pinturas, como a famosa representação de Washington cruzando o rio Delaware. Ele disse durante uma entrevista ao podcast DC Cinematic que sempre quis dirigir uma batalha com mosquetes, o que seria o desvio único de seus filmes típicos. Snyder já escreveu o roteiro e ainda o possui.
aguardando o dia em que ele será exibido na tela. Elektra. Em uma entrevista ao Comic Book Debate, Snyder revelou que a história sombria e violenta do Demolidor de 1990, de Frank Miller, está em sua lista de histórias que ele deseja adaptar. Com obras de arte mórbidas e corajosas, em meio às imagens de inverno com um tom que se encaixa perfeitamente na história que está sendo contada, é violento, picante, repleto de simbolismo religioso e misteriosas sequências de sonhos. Um dos muitos quadrinhos de Frank Miller que Snyder aprecia. Este poderia ser seu primeiro mergulho na direção da Marvel, caso ele tivesse a chance. O Cavaleiro das Trevas. Na mesma linha de adaptação de Watchmen, Snyder já deixou claro que acredita firmemente que a icônica história em quadrinhos de Frank Miller para Batman, o Cavaleiro das Trevas, pode e deve ser adaptada para live action. O diretor já registrou que seu filme Batman vs Superman na Origem da Justiça, embora fortemente inspirado nos quadrinhos de Frank Miller, é um trabalho original com os super-heróis. Sequências de Liga da Justiça. Acharam que eu não ia falar dela, né? A Liga da Justiça de Zack Snyder abriu as portas para quase uma dúzia de sequências e spin-offs que, tragicamente, o estúdio parece não querer fazer, mesmo que a maré tenha mudado nos últimos dias. Entre essas sequências estão o 4º e o 5º capítulo da série de super-heróis do diretor, que começou em 2013 com o Homem de Aço. A história, de 2 partes, mostraria a invasão de Darkseid e o conflito com a equipe de supervilões, a Legião do Mal, enquanto os heróis desse universo envolviam sua respectiva história em uma batalha que reunia todo o universo da DC. Snyder já deixou claro que voltaria para filmá-los. Nós, fãs, estamos apostando na iminente fusão entre Warner Bros. E Discovery para dar a ele essa chance, e isso parece realmente estar acontecendo. Mas e aí, Snydete na net? Curtiu o vídeo? Então seja um visionário como o Zack e senta o dedo no like. Se puder, deixe nos comentários qual projeto te deixou mais animado. Ative o sininho também e compartilhe. Valeu e até a próxima. Fui!